Gliconeogênese, roda a vinheta, Charles Darwin. Pois bem, o que é gliconeogênese? Eu não vou dizer por que a célula faz gliconeogênese, eu digo daqui a pouco. Eu vou dizer o que é gliconeogênese. Qual o conceito de gliconeogênese? O conceito, tirado aí de alguns livros, na maioria deles, é esse daqui. A gliconeogênese, ou também chamada de neoglicogênese, ou ainda neoglucogênese, nomes complicados, é foda, velho. Formação de novo açúcar. É a rota pela qual é produzida glicose a partir de compostos aglicanos. No caso, compostos que não são açúcares ou não são carboidratos. Se eu fosse você, eu dava uma pausa nesse vídeo e anotaria esse conceito, para de fato você ter esse ponto de memorização e nunca esquecer de que o processo de gliconeogênese é o processo de produção de glicose a partir de compostos aglicanos. Então nós temos aqui 3 compostos aglicanos que podem passar para o processo de gliconeogênese, podem entrar em vias de gliconeogênese. Quais são esses compostos? Eu tenho aqui, deixa eu mudar o ponteirinho aqui para poder ficar um negocinho mais destacado. Eu tenho o glicerol, eu tenho os aminoácidos e eu tenho o lactato. É muito fácil a gente chegar aqui e só citar essas moléculas. Mas, de fato, tem aluno que não sabe o que é um glicerol, que não sabe ou não lembra o que é um aminoácido e muito menos o que é um lactato. Então, como é que eu vou explicar para você o processo de gliconeogênese se você não sabe nem quem são esses precursores do processo? Então, bora lembrar. O glicerol, ele está dentro lá da molécula de lipídio. O lipídio, lá, composto orgânico que tu já conhece. O lipídio que é formado por glicerol e ácidos graxos. Então, esse glicerol em si, ele é utilizado no processo de gliconeogênese. Enquanto o ácido graxo, que estava a ele ligado, vai ser usado ou não no processo de beta-oxidação, ao qual vai ser oxidado e vai ser aí convertido em moléculas de ATP. Beleza? Então, o glicerol, vamos aqui situar. O glicerol, ele está dentro da molécula de triglicerídeos. Então, olha só aqui, ó. Triglicerídeos, que é o que você conhece como lipídio. Eu tenho também os aminoácidos. Nossa, Patrick, eu pensei que os aminoácidos eles só tomavam rotas de produzir proteínas. Na verdade, não. Os aminoácidos, além deles estarem presentes nas moléculas de proteínas, existe em nosso corpo excesso de aminoácido. Esse excesso de aminoácido muitas vezes vai entrar aí em um outro assunto, que é lá o ciclo da ureia, ao qual vai acontecer a desaminação e transaminação desse aminoácido. Mas muitas vezes essas desaminações e essas transaminações do aminoácido é justamente para retirar o grupamento amina do aminoácido para poder o que sobrar participar do processo de gliconeogênese. Olha que interessante. Nossa, Patrick. Então, aminoácidos também são importantes para o processo de gliconeogênese. Sim. Então, você vai ter aí 2 exceções, a leucina e a lisina. E esses aminoácidos, eles são provenientes da degradação endógena. E você também vai ter o lactato. Lactato é um composto formado de um processo anaeróbico, fermentação, o que você conhece como fermentação. Existem algumas células que fazem a fermentação e eu não vou dizer que é um produto, eu vou dizer que seja um resíduo, digamos assim. Muitas vezes o lactato acaba sendo um resíduo e esse lactato ele vai ser utilizado para também entrar no processo de gliconeogênese, se tornando aí uma molécula com piruvato e, por sua vez, vai passar pelo processo de gliconeogênese. Então, onde é que você vai ter grandes concentrações de lactato? O músculo vai produzir lactato e células que não têm mitocôndrias. Exemplo, as hemácias. Hemácias são células que fazem aí fermentação e, por sua vez,
produzem muito lactato. Eu sei que você deve estar se perguntando, Patrick, a gliconeogênese ela é tão importante assim? Meu corpo faz isso direto? Faz, velho. O seu corpo constantemente faz gliconeogênese. Quando existe uma grande concentração de glicose no seu corpo proveniente da alimentação, muita insulina é liberada. E a insulina é um hormônio que inibe o processo de gliconeogênese. Só que essa glicose que você vai comer do alimento não demora muito tempo. Ela rapidamente vai ser, como eu falei no início da aula, vai ser degradada. Então é necessário que no jejum, depois de mais ou menos umas 4 horas que você não come, o teu corpo ele já está produzindo glicose a partir de compostos aglicanos, que é o que chamamos de gliconeogênese. E tem que ter uma concentração ideal de glicose no seu corpo, tanto para poder manter o glicogênio hepático, como também para manter as células com quantidades ideais de energia. Então a gliconeogênese é um processo muito importante e que provavelmente nesse vídeo que você está vendo aqui agora comigo, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, você nesse momento está fazendo processo de gliconeogênese, não se engane. Então aqui eu tenho as vias, olha só, o lactato ele se torna piruvato e entra como um intermediário aqui do processo de respiração celular. Aqui no caso está mostrando uma espécie de ciclo de Krebs, enfim. Os aminoácidos glicogênicos também podem entrar a partir do processo de gliconeogênese. O que vai ser formado vai também entrar como intermediário do processo de respiração celular e acabar tomando uma via contrária para a produção de glicose. E também eu tenho aqui o glicerol, que no caso ele já vai entrar como um composto intermediário, o que acontece com o glicerol, ele já entra como um composto intermediário lá do processo de glicólise. Então percebam que tanto o lactato, como o aminoácido, como o glicerol, eles vão ser utilizados para entrarem como moléculas intermediárias do processo de respiração celular para tomar uma via contrária e produzir a molécula de glicose. Mas calma, não é o glicerol que vai se tornar a molécula de glicose. Não é o aminoácido que vai se tornar na molécula de glicose. E muito menos não é o lactato que vai se tornar a molécula de glicose. Essas moléculas vão passar por vias metabólicas, ao qual vão ser convertidas, digamos assim, nesse composto chamado de glicose. Beleza? E olha só, a gliconeogênese acontece em animais, acontece em plantas, acontece em fungos e também acontece em micro-organismos. E vai ter aqui, como precursores que eu falei agora há pouco, o lactato, o piruvato, o glicerol e aminoácidos. E os tecidos que podem promover esse processo de gliconeogênese vai ser o fígado e também o córtex renal. E acreditem, até o intestino delgado, dependendo da situação de jejum, pode também fazer processo de gliconeogênese. A minha sugestão é que nesse segundo slide você dê uma pausezinha e você anote tudo que tem nele. Vá por mim, quem anota, aprende. Eu aprendi isso há muito tempo e hoje eu sou fodão porque quem nota, aprende. Então anota isso daí, ok? Pois bem, bora continuar aqui o negócio. Olha só, eu quero mostrar agora para você como de fato acontecem essas transformações que eu falei agora há pouco, Não é o glicerol em si que vai se tornar uma molécula de glicose. Não é bem assim. Entenda, as coisas acontecem devagar. Existem reações que vão promover a transformação da molécula. Eu vou tomar aqui como exemplo o glicerol, beleza? Para você poder entender daqui a pouco tudo que eu vou falar com relação às reações reversíveis e reações irreversíveis do processo de gliconeogênese. Então, olha só, eu vou usar aqui o glicerol, que eu falei agora aqui há pouco, que ele já entra como um intermediário aqui do processo da via glicolítica e ele já vai ir para o lado oposto para poder produzir uma molécula de glicose. Então, Patrick, de onde é que vem esse glicerol? Falei agora há pouco que o glicerol ele vem lá dos triglicerídeos, ao qual o ácido graxo foi separado, a molécula ela é separada e o ácido graxo vai participar do processo de beta e o glicerol ele pode participar do processo de gliconeogênese. Coloquei também aqui, mais uma vez,
que tecidos gliconeogênicos é o fígado, o córtex renal e até mesmo o intestino delgado. Ocorre sempre no citossol e existe um compartilhamento de enzimas da glicólise. Pois bem, mas daqui a pouco você vai ver que vai ter uma fase que vai começar também na mitocôndria. Mas aqui eu estou falando do glicerol, só para tu ter ideia de como acontecem essas transformações. Então, olha só, essa imagem aqui eu peguei lá do canal do professor Dorival Filho, que é um canal que eu também indico para vocês, que é um canal muito bom, apesar de que ele não está mais postando vídeos, mas ele me ajudou muito na faculdade há 10 anos atrás. Mas enfim, olha só, eu tenho aqui a molécula de glicerol. Como é que o glicerol ele vai entrar como um intermediário lá do processo de glicólise para poder tomar uma via contrária? Olha o que acontece com o glicerol. O glicerol, através da ação da enzima glicerol sinase ou quinase, ele acaba aí usando o ATP, né, vai ter gasto de energia, ao qual o ATP cede uma molécula de fósforo e vai se tornar uma molécula chamada de glicerol 3-fosfato. Uau, Patrick! Quando eu estudei respiração celular, eu já ouvi falar dessa molécula aí, glicerol 3-fosfato. Tá vendo? Tá vendo como as moléculas intermediárias vão aparecendo? E o glicerol 3-fosfato, ele acaba sendo convertido em dihidroxiacetona fosfato, através da redução da oxidação de um NAD a NADH. E quem vai participar dessa reação é a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. Olha só, uma linkadazinha aqui. O dihidroxiacetona fosfato, para você ter uma ideia, ó, eu tenho as minhas anotações. Essas anotações aqui são as 10 reações da glicólise que eu sempre trago comigo nas minhas aulas. Para você ter uma ideia, esse dihidroxiacetona fosfato, sabe onde é que ele está aqui no jogo do bicho? Ele está na 4ª reação do processo de glicólise. E esse dihidroxiacetona, ele é formado a partir da frutose 1,6 bifosfato, que no caso, esse dihidroxiacetona, ele vai ser, se fosse seguir a via glicolítica, esse dihidroxiacetona, ele seria convertido no gliceraldeído 3-fosfato. Isso aí dando continuidade ao processo de respiração celular. Como eu estou falando aqui de gliconeogênese, esse dihidroxiacetona não vai seguir uma via glicolítica, ele vai seguir uma via gliconeogênica, então ele vai sentir o seguinte oposto. Qual foi o objetivo de mostrar para você essa imagem? De que existem enzimas que de fato contribuem para a transformação da molécula em compostos intermediários do processo de glicólise. No caso aqui o glicerol, como você pode perceber, esse glicerol ele já se tornou o dihidroxiacetona fosfato, onde daqui a pouco eu vou mostrar para você as reações que vão acontecer com essa molécula para poder ela virar uma molécula de glicose. Então, esse slide basicamente foi para mostrar para você que é possível sim haver a transformação de moléculas para poderem entrar no processo de gliconeogênese, beleza? Dá uma pause dá uma pausa, nem sei se pronuncia assim, mas dê uma pause aí e anote isso. Só não vai anotar a fórmula aqui estrutural, mas se eu fosse você, eu também anotaria, né? Eu tô aqui para aprender, então bora anotar é tudo. Pois bem, olha só essa imagem aqui, que imagem linda. E tem uma mosca passando aqui direto. Meu Deus do céu. Tá ligado que comigo é assim, né? Olha só, eu tenho aqui essa imagem maravilhosa, aonde do ladozinho aqui esquerdo, né? Aqui traz a glicólise, lá dentro do processo de respiração celular. Olha só, glicose, se tornou piruvato. Patrick, piruvato é o que vai estar entrando lá dentro da mitocôndria. Então aqui é a via glicolítica. Sim, onde uma glicose vai se tornar um piruvato. Isso aqui, pessoal, é mais ou menos 10 reações. A última reação é quando o fosfoenol piruvato se torna o piruvato. Do lado direito, tu vai perceber que tem uma via com as setinhas no sentido oposto. Ou seja, é a gliconeogênese tomando de conta aqui, ó, onde o piruvato vai se tornar uma molécula de glicose. Interessante, né? Como você pode perceber, tem setinhas vermelhas e setinhas azuis. Eu quero que você entenda agora aqui uma coisa. Existem reações reversíveis e existem reações
irreversíveis. O que é que isso quer dizer? Olha só, olha aqui para essa parte aqui, do gliceraldeído 3-fosfato até o fosfoenol piruvato. Olha aqui, até aqui, ó. Todas essas reações aqui em rosa, nesse azul claro, são reações reversíveis. As mesmas, basicamente as mesmas enzimas vão estar atuando aí tanto na gliconeogênese como no processo de glicólise. Então, essas reações aqui são reações reversíveis. Quando a gente está estudando o processo de gliconeogênese, basicamente nós não estudamos essas reações aqui não, porque são as mesmas do processo lá do processo de glicólise. Quando a gente vai estudar a gliconeogênese, a gente vai estudar as reações reversíveis, que são reações, olha só, que são reações que podem acontecer com enzimas diferentes. No caso aqui da gliconeogênese, 3 reações são irreversíveis, ou seja, com enzimas diferentes. Então perceba só que aqui é diferente, aqui é diferente e aqui é diferente. Pode ser que o seu professor na prova da sua faculdade aí, nessa cadeira, ele possa pedir para você exatamente que você explique essas reações irreversíveis. Então a gente vai explicar nessa aula justamente essas reações irreversíveis. Mas bora aqui identificar só as enzimas. Se liga. Olha só, a primeira reação irreversível aqui, essa reação que transforma glicose em glicose 6-fosfato. Se liga, glicose em glicose 6-fosfato. Na via glicolítica, a enzima que vai estar participando desse processo, que no caso doa uma molécula de fósforo para a molécula de glicose, para impossibilitar que ela saia da célula, na via glicolítica, quem vai estar trabalhando em cima disso é a enzima chamada de exoquinase. Então tá aqui, ó, o nome da enzima, exoquinase. Só que no processo de gliconeogênese, ele não vai estar dando um fósforo, vai estar retirando um fósforo. Olha só aqui, ó, o fósforo saindo. O nome dessa enzima aqui vai ser a enzima glicose 6-fosfatase. Cara, e tem uma grande curiosidade sobre essa enzima que daqui a pouco eu vou estar contando para vocês. Outra reação do tipo irreversível é aqui, da frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Existe aqui, pessoal, uma reação intermediária que não está aqui nessa imagem, que é quando uma enzima chamada, vou até dizer o nome da enzima, é a fosfoglicose isomerase, ela transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, mudando só a sua isomeria, que fica aqui. Só para poder, talvez alguém tenha visto essa reação e não está aqui nessa imagem. Mas a reação que eu quero comentar aqui é essa daqui, ó, frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato. Na via glicolítica, a enzima é a fosfofrutoquinase, onde vai estar dando uma outra molécula de fósforo na molécula de glicose, né, que já está aí virou frutose 1,6 bisfosfato. A reação oposta a isso, que no caso é a via da gliconeogênese, é quando essa molécula de frutose 1,6 bisfosfato se torna a molécula frutose 6-fosfato. Ou seja, mais uma vez uma enzima que vai estar retirando um grupo de fósforo da molécula de frutose 1,6 bifosfato. O nome da enzima, frutose 1,6 bifosfatase. Legal, né? Beleza? Calma que tu vai notar daqui a pouco isso. E por fim, aqui, ó, do piruvato ao fosfoenol piruvato. Aqui vão acontecer duas reações, mas calma. Quando o fosfoenol piruvato se torna piruvato, o nome da enzima é a piruvato quinase, na via glicolítica. Na via da gliconeogênese, quem vai estar participando desse processo, basicamente serão duas enzimas. Uma enzima que vai estar atuando aqui no processo de contribuir para que o piruvato se torne oxaloacetato, então vai ser a piruvato carboxilase. Perceba que o piruvato ele não se transforma diretamente no fosfenol piruvato. Ele passa ele acaba sendo convertido, né, numa molécula intermediária chamada de oxaloacetato, que para quem já estudou respiração celular, lembra que o oxaloacetato está também aí dentro do processo de ciclo de Krebs.
beleza? E olha só, do oxaloacetato, nome difícil da bexiga, vai se tornar fosfenolpiruvato, a enzima que vai estar participando é essa PEP, que é a fosfenolpiruvato carboxiquinase. Esse PEP significa fosfenolpiruvato, aí carboxiquinase. Vão estar participando aqui do processo de conversão de oxaloacetato em fosfoenolpiruvato. Se eu fosse você, dava um pause, tomava uma água, eu sei que é um monte de informação, respira e bebe água, dá uma pausa e nota. Vá por mim, vamos devagar, vamos sem pressa. Não tem pressa não. Se você acha que eu já falei muita coisa, dá um pause e depois você continua esse vídeo, tá bom? Beleza? Posso continuar? Posso continuar? Pare de mexer no celular. Você está mexendo no celular vendo a minha aula. Não mexa. Ó, se você estiver mexendo no celular, velho, não aprende. Foco aqui em mim, porra, para tu poder aprender. Beleza? Então, as reações que eu quero explicar para você aqui na gliconeogênese é justamente essas 3 reações irreversíveis, que é o que é mais cobrado aí em termos de faculdade e até mesmo em provas de seleção de mestrado. Então, vamos para cá. Olha só. Existem aqui diferentes precursores de piruvato, né? Tem aqui o piruvato entrando na via sozinho e tem também o lactato dando origem ao piruvato. Eu quero que primeiro você entenda como o piruvato ele foi convertido, olha aqui o piruvato, em uma molécula de oxaloacetato. Para poder haver essa conversão, foram necessários 3 compostos. A enzima, a piruvato carboxilase, que está associada a uma vitamina chamada de biotina e ATP. Além de ter essas moléculas, também tem a participação de bicarbonato. O bicarbonato que vai ser importante para poder ceder o grupamento carboxila, que é o que vai acontecer aqui. Ó. O piruvato tipo recebe um agrupamento carboxila e se torna oxaloacetato. Só que não é tão simples assim não. Como é que isso acontece? Se liga. Para poder acontecer essa conversão do piruvato em oxaloacetato, olha só, preste bem atenção. A biotina é uma vitamina muito, mas muito importante. Olha só, a biotina ela acaba se ligando com esse bicarbonato, olha aqui para a setinha. A biotina, tá ligado? Tá junto aqui com a enzima. Ela acaba se ligando a esse bicarbonato e a biotina acaba cedendo um agrupamento carboxila para a molécula de piruvato. Perceba que não é a biotina que está cedendo, ou melhor, não é o bicarbonato que está cedendo diretamente o grupamento carboxila, não. O bicarbonato se liga ao grupo da biotina lá da enzima. Essa ligação faz com que a biotina ligada com o grupo carbonato acabe aí liberando uma molécula de agrupamento carboxila e esse agrupamento carboxila ele vai se ligar ao piruvato e o piruvato, olha só que bacana, vai se tornar no que chamamos de oxaloacetato. O oxaloacetato ele não pode sair da mitocôndria, ele não consegue sair da mitocôndria, porque não existem transportadores de oxaloacetato na membrana da mitocôndria. Então, o que é que acontece? Uma molécula de NAD é reduzida a NADH, olha só, oxaloacetato, NAD, perde esse hidrogênio aqui, acontece essa oxidação e ele vira a molécula de malato. E o malato em si, ele pode sair da mitocôndria. Uau, Patrick! Então, tanto a biotina ela é importante, como o próprio malato também é importante. Ou seja, não é o piruvato que vai estar saindo diretamente da mitocôndria, e nem o oxaloacetato, e sim a molécula de malato. Olha que bacana, então o malato aqui saiu. O malato aqui fora, mais uma vez, vai ser oxidado, olha só, através da malato desidrogenato citolítica e vai se tornar, de novo, o oxaloacetato, que é ele que é o picão das galáxias. Esse oxaloacetato vai perder um grupamento, vai perder aquele agrupamento carboxila
e vai se tornar no que chamamos de fosfenol piruvato. Então tá aqui o fosfenol piruvato, piruvato se converteu até o fosfenol piruvato. Nome da enzima que participou aqui desse processo é a fosfenol piruvato carboxiquinase citolítica, citosólica, quer dizer. Beleza? Agora, pode também acontecer do lactato, ele ser também acontecer aqui a oxidação de uma molécula de NAD, beleza? Uma redução de uma oxidação de um NAD que vai virar um piruvato, e esse piruvato aqui vai seguir o mesmo caminho do outro piruvato ali. Só que aqui vai ser o mesmo, o piruvato vai se tornar oxaloacetato, através da piruvato carboxilase, só que esse oxaloacetato, proveniente aí do lactato, ele pode ser, mais uma vez, perder o grupo esse grupo CO2 e acabar virando fosfenol piruvato e saindo da mitocôndria, perder esse grupo carboxila, né? E sair da mitocôndria. O nome da enzima é a fosfenol piruvato carboxiquinase mitocondrial. Então perceba que não tem um padrão não, tá ligado? Pode acontecer diferentes reações. Então quando a gente vai estudar bioquímica, a gente tem que ter isso em mente. Não existe uma padronização não. Então aqui, gente, de fato aqui é como acontece, só que é claro que diversas outras coisas acontecem intermediárias a esse processo. Então, temos aqui a formação do fosfenol piruvato e percebemos que a molécula de biotina foi fundamental aí para ser... Calma, deixa eu beber água, porque senão fica, ó, a voz aqui tapando. Enquanto eu bebo água, vai anotando isso daí. Ok, ó, sustentabilidade, uma garrafa de 2 litros. Beleza. Então perceba que o que vai culminar aqui nessa reação vai ser a formação do fosfenol piruvato e houve aqui a participação dessas duas enzimas, né? A fosfenol carboxilase e a piruvato carboxilase, que participaram deste processo. E a molécula de biotina foi muito importante para isso tudo acontecer. Beleza? Deu pause aí, anotou? Então vamos embora aqui porque ainda tem outras coisas que eu quero que vocês saibam. Então, você viu aqui que o piruvato, né, se tornou a molécula de oxaloacetato e depois o oxaloacetato se transformou, né, acabou sendo convertido aí na molécula de fosfoenol piruvato. E é esse fosfoenol piruvato que vai estar dando aí continuidade na via contrária do processo de glicolítico para poder produzir a molécula no processo de gliconeogênese. Então aqui você viu que aconteceu a participação da piruvato carboxilase e participou também a enzima fosfenol piruvato carboxiquinase, que você viu desse instante aí que nem eu coloquei aqui para você. Aqui tá as enzimazinhas, ó. A piruvato carboxilase, tá aqui, ó, tá? E a fosfenol carboxiquinase, que vai ter ela aqui. E você percebeu também que, olha só que detalhe, você percebeu que tem essa enzima no citoplasma e tem essa enzima também aqui dentro da mitocôndria. Por isso que está aqui na imagem, ó. Fosfenol carboxiquinase citosólica e fosfenol carboxilase mitocondrial. Mas tudo vai culminar na transformação do oxaloacetato em fosfenol piruvato. Então tá aqui. Olha só, em termos de curiosidade, você percebeu que aconteceu aqui a perda de um gasto, ou melhor, de uma molécula de ATP e de uma molécula de GTP. Uma molécula de ATP na conversão de piruvato em oxaloacetato, aqui aconteceu essa perda de ATP, coloquei isso até no outro slide, e aqui do oxaloacetato a fosfenol piruvato, também acontece aí o gasto de uma molécula de GTP. Se eu estivesse falando de saldos assim, como sempre entram 2 piruvatos a partir de uma molécula de glicose, então eu posso perceber aqui que aconteceu o gasto de 2 ATPs e de 2 GTPs, levando em consideração que se fosse 2 moléculas de piruvato. É mais só um cálculozinho para você entender que também existe aí saldos de gasto energético no processo de gliconeogênese. O oxaloacetato é descarboxilado e depois fosforilado. Então ele foi descarboxilado e depois ele foi fosforilado
para se tornar a molécula de fosfenol piruvato. Patrick, é muita coisa. E ninguém disse que seria fácil, não. Dá um pausezinho aí, que você acabou de aprender aí aquelas primeiras reações irreversíveis que eu tinha contado para vocês. Bom, o que você viu até agora foi essas duas reações aqui, aonde se formou a molécula de fosfoenol piruvato. Qual é a molécula que a gente vai falar agora? Qual é, ou melhor, a reação que a gente vai falar agora? Essa daqui, ó, que eu falei para você que a gente ia destacar aqui as reações irreversíveis, beleza? Então, olha só aqui. Na via glicolítica, frutose 6-fosfato se torna frutose 1,6-bifosfato pela ação da fosfofrutoquinase. Já na via da gliconeogênese, a frutose 1,6-bifosfato vai se tornar frutose 6-fosfato através da frutose 1,6-bifosfatase. E tá aqui justamente nesse slide. Tem uma mosca, velho, aqui, pelo amor de Deus. É porque meu quarto é perto do quintal, tá ligado? Foi mal. Então, olha só. Fosfofrutoquinase, na via da glicólise, e a frutose 1,6-bifosfatase na via da gliconeogênese. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso. Vai haver uma quebra dessa molécula de frutose 1,6-bifosfato, aonde vai estar retirando esse fósforo. Então, o que vai acontecer basicamente é isso. A quebra da molécula de frutose 1,6-fosfato, que vai se tornar frutose 6-fosfato. E esse fósforo aqui, ele acaba sendo liberado. Uau, Patrick! Então, basicamente é isso que acontece. É nome da enzima, frutose 1,6-bifosfatase, que vai estar catalisando esse processo aqui de quebra da molécula de frutose 1,6-bifosfato. Beleza? E a última etapa aqui, que no caso é a glicose 6-fosfato se tornar glicose, existem algumas coisinhas bem interessantes que eu queria que você soubesse aqui. Olha só, glicose se tornando glicose 6-fosfato na via glicolítica, exoquinase é o nome da enzima, que vai estar cedendo uma molécula de ATP para a molécula de glicose, mudando a sua conformação. Calma. E impossibilitando que a glicose saia para fora da célula. Na via da gliconeogênese, a glicose 6-fosfatase é que vai estar trabalhando nesse processo. Então, glicose 6-fosfatase vai estar aí catalisando a reação em que glicose 6-fosfato se torna glicose. Mais uma vez acontece uma quebra da molécula de glicose, digamos assim, de frutose, para a extração da molécula de fósforo, tornando a glicose 6-fosfato em glicose. Então, basicamente, é isso que acontece. Remove o grupo fosfato da molécula de glicose. Enzima que vai estar participando desse processo, a glicose 6-fosfatase. Agora, dessa daqui eu tenho certeza que você não sabia. Olha só, você viu que o início do processo lá para a produção do fosfenol piruvato aconteceu lá na mitocôndria. Grande parte das reações vão tudo acontecer agora, aconteceu aqui no citosol, só que essa etapa aqui, preste atenção, essa etapa ao qual a glicose 6-fosfato se torna uma molécula de glicose, essa etapa acontece no retículo endoplasmático. Bicho, anote isso. Essa etapa acontece no retículo endoplasmático. A glicose 6-fosfatase, ela entra pela membrana do retículo endoplasmático para o seu interior, pelo um canal, um transportador T1. Aqui dentro vai acontecer justamente a separação da molécula de fósforo da glicose. O fósforo vai ser transportado para fora da célula pelo transportador T2 e a glicose pelo transportador T3. E a glicose no citoplasma sai para fora da célula através de um transportador GLUT2 da membrana plasmática. Velho, bicho. Diga se não é foda. Eita, processo foda do caralho. Bicho, gliconeogênese é 10. É 10 mesmo. Olhe, tu é doido, ó. Então, a glicose sai do retículo endoplasmático e, consequentemente, vai sair para fora da célula.
Galera, você viu aí as reações em que possibilitaram a formação de uma molécula de glicose. Lindo, bicho, muito lindo. Agora, existem regulações do processo de gliconeogênese, né? Então aqui tem as regulações alostéricas, que tem a ver com moléculas, tem as regulações, as modificações covalentes, tem a transcrição gênica também, que pode também estar regulando esse processo, e principalmente a regulação hormonal, aonde a insulina ela vai estar inibindo o processo de gliconeogênese e o glucagon vai estar estimulando o processo de gliconeogênese. Patricão, me diga assim, só para desopilar. Eu quero emagrecer. O que é que meu corpo tem que fazer? Bom, se você quer emagrecer, você tem que estimular a produção de glucagon no seu corpo. Porque a concentração de glucagon, ela promove, né, que eu falei agora há pouco, o glucagon ele vai promover, vai estimular o processo de gliconeogênese, ao qual tu vai estar pegando glicerol, né, que está vindo da gordura, vai estar pegando outras moléculas que de fato podem aí reduzir o seu peso. Então vale muito a pena você fazer dietas estimulando aí o processo de gliconeogênese. Ficar em jejum é bem legal para você poder perder peso. Pois bem, pessoal, essa foi nossa primeira aula aqui do curso de Bioquímica para ensino superior. As informações que eu passei aqui foram baseadas em livros e de aulas que eu já assisti aqui anteriores. Provavelmente eu não disse alguma informação que você já tenha ouvido falar em outro livro. Isso acontece, é muito frequente, mas eu considero que eu falei tudo o que você tinha que saber aqui nesse momento. Na moral, se faltou eu dizer alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Se eu te ajudei, deixa o seu like. Tem uma mosca aqui, velho. Deixa o seu like e divulgue meu canal aí pra galera, que a gente leva aqui biologia de ensino superior muito a sério. A gente tem que ter muito cuidado e também deve estar se preocupando com o processo de ensino-aprendizagem, igual eu falei no início da aula. Esse curso que eu estou oferecendo é justamente para os alunos aprenderem o assunto. Beleza? Aqui também tem na descrição, tem as minhas redes sociais e também tem o telefone, o número do WhatsApp do canal Biolodúvidas, ao qual você pode mandar mensagens e eu tiro a sua dúvida pelo WhatsApp mandando um áudio ou texto. Beleza? Gente, fico por aqui. Beijo, valeu e até a próxima aula.